Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo depende da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Pessoal, a gente está aqui para mais um caso e de início eu já quero agradecer você que está por aqui acompanhando o canal. Obrigado por você que assiste, que curte os vídeos. Então, se inscreva aí no canal. Se você ainda não é inscrito, se você está chegando no canal agora, a gente fala de casos criminais por aqui. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aí no canal. Instagram do canal vai estar na tela, segue lá para você ficar por dentro de atualizações relacionadas ao canal. Esse vídeo aqui, curte esse vídeo, compartilha esse vídeo com aquela galera que gosta desse tipo de conteúdo. E é isso. Hoje, o caso que eu tenho pra vocês é um caso que... ele é um caso pesado, ele é um caso complicado. Não que os outros casos, não sejam pesados, mas assim, é um caso que envolve criança, então assim, é um assunto um pouco mais delicado, né? O caso de hoje aconteceu na Inglaterra, aconteceu nos anos 90 e é um caso bem famoso. Você provavelmente já viu essas fotos que estão aí na tela. Essas fotos são de dois garotos. Essas fotos foram tiradas nos anos 90. Essas fotos ficaram muito famosas no meio aí de casos criminais. Você que gosta disso, você que já procurou, você que procura que lê sobre isso, ou então até mesmo você que nunca procurou sobre essas coisas, talvez você já viu em algum lugar da internet essas fotos aí na tela. Bom, vamos falar um pouco então sobre esses garotos. Robert nasceu em 23 de agosto de 1982. Ele era o quinto de 7 filhos, então a gente tem aí uma família grande. E aconteceu uma situação nessa família. O pai do Robert não era um pai dedicado. Num determinado momento, ele começou um caso extraconjugal. Ele não fez questão de esconder esse caso, nem da esposa, nem dos filhos. E aí ele até disse que se a esposa tivesse incomodada com isso, ele ia embora de casa. E num determinado dia ele realmente foi embora de casa, ele abandonou a família, abandonou os filhos, e aí nunca mais procurou eles, nunca mais falou nada para os filhos, também nunca ajudou na criação dos meninos. Então a mãe do Robert ficou sozinha com mais 7 crianças. E aí então ela entrou numa situação de depressão profunda. A fuga dela foi o álcool, então ela se tornou ela se tornou alcoólatra. E ela então passou a ser uma mãe ausente, uma mãe bastante irritada, estava sempre brigando, batendo nos filhos. Sendo assim, então, na maior parte do tempo, Robert e seus irmãos ficavam sozinhos e eles tinham que dar conta de qualquer coisa sozinhos. Bom, o outro garoto da foto, o John, ele nasceu no dia 13 de agosto de 1982. O John também era filho de pais separados, porém o seu pai era presente. Já a mãe, era relatado que a mãe era severa, negligente e bem agressiva. John e Robert eram amigos, eles estudavam na mesma escola, então lá eles formaram uma amizade, e uma das coisas que fortalecia o laço entre eles era a paixão que eles tinham por crimes pequenos. Então isso virou um costume deles, direto os dois estavam juntos em lojas, furtando coisas. Eles gostavam muito de ir ao shopping para furtar itens de lojas e jogar embaixo da escada rolante. Bom, estamos aqui então no ano de 1993, que foi o ano que aconteceu todo o caso. Os dois, nesse momento, tinham 10 anos. Eles, no dia 12 de fevereiro, no horário que eles deveriam estar na escola, eles estavam num shopping center, mais especificamente no Strand Shopping Center. É um shopping que fica numa região bem próxima de Liverpool. Não é um shopping center enorme, coisa de grande porte. É mais um centro de compras. Tipo aqueles centros comerciais que tem aí em cidades brasileiras. Então nesse dia, eles estavam ali no shopping ao invés de estar na escola e fazendo o que eles tinham o costume de fazer, furtando pequenos itens. Nesse dia em específico, no meio dos itens que eles roubaram, estava um pote de tinta azul, doces,
um ursinho de pelúcia e algumas baterias. Porém, nesse dia, eles não estavam no shopping decididos apenas a furtar coisas. Eles queriam algo a mais. Os dois começaram a dar uma observada nas crianças que estavam passando ali. Eles viram uma criança de 3 anos que estava com o irmãozinho de 2 anos. Eles tentaram chamar os dois, as crianças estavam também com os pais. Os dois tentaram chamar essas duas crianças, porém sem sucesso. Até que eles avistaram um garotinho que estava andando sozinho. Esse garoto tinha 2 anos de idade, seu nome era James Bulger. Quem é então o James Bulger? James Bulger era um garoto, como eu falei, de 2 anos de idade, filho de Denise Bulger. Ele era tido como uma criança bastante dócil, bastante amável, uma criança muito alegre, todo mundo gostava dele, ele era a alegria da família. Nesse dia, James estava com sua mãe no shopping, os dois estavam ali, a mãe de James precisava fazer algumas compras. O tempo todo que eles estavam ali, ela estava, pertinho do James, ou segurando ele nos braços, ou dando a mão para ele. Acontece que eles estavam numa casa de carnes e aí, no espaço de tempo que ela tirou a mão da mão do menino para pegar a carteira e pagar, foi o tempo que o menino saiu da loja. E aí, nesse curto tempo que o menino saiu da loja, o John e o Robert avistaram ele e aí chegaram, conversaram com ele, provavelmente ofereceram um doce, alguma coisa, e aí eles pegaram o menino James e foram caminhando com ele para fora do shopping. Bom, depois de ter feito o pagamento da sua compra, ali na casa de carnes, ela olhou para o lado e não viu o menino James. Então ela já ficou preocupada, desesperada, e saiu olhando ali na loja, no açougue, olhou, não achou, perguntou para uma pessoa, perguntou para outra pessoa, ninguém viu. Aí ela foi para fora do açougue, procurou ali também, não achou nada. Aí ela falou com seguranças, Se acontece alguma coisa, alguém desaparece no shopping, eles têm esse padrão de avisar, nos alto-falantes. E aí eles fizeram isso, avisaram nos alto-falantes, mas o James não apareceu, ninguém apareceu com informações. Isso foi ali no meio da tarde, entre as 15h30 e as 16 horas. Então, ninguém achou, os seguranças também não sabiam. A mãe do James logo foi falar com a polícia e aí então nós temos o caso de uma criança desaparecida. Bom, de cara então a polícia começa as suas investigações e aí o que ela faz? Os investigadores vão no shopping e pedem acesso às câmeras de segurança. Então ali no meio das filmagens da câmera há as filmagens de 2 garotos que estavam ali no shopping naquele dia, matando aula e entrando em lojas. Eles também deram uma passada no fliperama para brincar um pouco. E aí, então as câmeras filmam esses 2 garotos andando por ali, esses 2 garotos conversando entre si, apontando para pessoas, como mostrando que eles estavam ali procurando algumas crianças. E posteriormente as câmeras mostram esses mesmos garotos saindo do shopping com o menino James. Isso aconteceu às 15h42. Então as câmeras flagram os 2 garotos saindo com o James, porém, por causa da qualidade das imagens, não foi possível identificar quem era aqueles meninos. Então o que a polícia fez? A polícia divulgou essas imagens para pedir para quem soubesse de alguma coisa, quem porventura reconhecesse quem eram aqueles garotos na filmagem, Se qualquer pessoa tivesse qualquer tipo de informação, a polícia então pedia para que essas pessoas pudessem divulgar, a informação. E aí então, quando a polícia faz isso, algumas pessoas ligam ou vão ali no posto policial. Nós temos um número de 38 pessoas que apareceram ali, dizendo que eles viram as 3 crianças caminhando na rua, o John, o Robert e o menino James. Dessas 38 pessoas, 36
não viram os meninos ali, mas não falaram nada, não abordaram, né? Os três não acharam nada de estranho. Eles pensaram que as três crianças eram, sei lá, três irmãos ou primos. Eles pensavam que eram três crianças que tinham algum tipo de relação e estavam andando na rua, algo normal. Porém, duas testemunhas abordaram os três e perguntaram, né, para onde eles estavam indo, se eles se conheciam. E aí o Robert e o John diziam que o menino James era irmão deles e eles estavam levando o menino para casa. E na verdade isso eles disseram para uma das testemunhas. Para outra testemunha, eles disseram que o menino James estava perdido, eles tinham encontrado o menino perdido e eles estavam com ele, indo com ele até a polícia. Uma coisa que as testemunhas contaram, e isso foi um dos motivos que fez as duas testemunhas abordarem os três, é que o Robert e o John, eles estavam sendo agressivos com o menino James. Eles estavam dando tapa na cabeça do menino, estavam empurrando, estavam sendo agressivos. Eles caminharam com o James por uma distância de mais ou menos 4 quilômetros. E aqui, então, começa uma sequência de ações que, assim, é complicado, é difícil para eu falar e também é difícil de escutar. Então, assim, se você não quer saber detalhes, pula para a próxima parte do vídeo. Bom, então os três garotos chegaram ali na ferroviária e aí aqui o show de horrores começa. Eles jogaram a tinta azul nos olhos do James, eles cegaram o James com a tinta azul. Depois eles começaram a bater no James, espancaram mesmo ele, chute, soco e tudo mais. Bateram nele com um pedaço de pau, pedaço de madeira, né? Tacaram pedras nele. As pilhas que eles também tinham roubado lá no shopping, eles enfiaram as pilhas na boca do menino James. E para finalizar tudo, eles encontraram uma barra de ferro, mais ou menos ali uns 10 quilos a barra. Eles bateram no James com essa barra. Só esse golpe sozinho causou 10 fraturas no crânio do menino. Aí depois de John e Robert fazerem tudo isso com o James, ele, né, naturalmente estava morto. No total, o menino recebeu 42 ferimentos brutais. Depois de fazerem isso tudo com o James, né, o John e o Robert pegaram o corpo sem vida do menino e colocaram em cima da linha de trem. Numa tentativa ali, né, de se safarem da questão do homicídio, eles queriam fazer com que a situação parecesse um acidente. E aí acontece que 2 dias depois do ocorrido, um grupo de jovens estava brincando ali naquele local e aí eles acharam o corpo do menino James jogado ali. E aí, por conta então do corpo do menino ter sido posto na linha de trem, então o corpo do James foi achado todo retalhado. Bom, perante tudo isso, então, a polícia tem as imagens das câmeras de segurança do shopping, a polícia tem o corpo do James, né? E então a polícia divulga as imagens para o público. Nisso a mídia já também divulgou o que aconteceu, divulgou que o corpo do menino foi achado, divulgou enfim, o que eles sabiam até então sobre o caso. E aí a população ficou totalmente extasiada com o que aconteceu. A população então ficou muito... A população queria porque queria que os responsáveis por aquilo fossem descobertos, porque assim, foi um crime muito bárbaro, muito bárbaro. E aí com a divulgação das imagens das câmeras de segurança, dava pra ver que eram jovens, mas né, não dava para identificar exatamente quem era ou a idade. Então, tanto a polícia quanto as pessoas pensavam que se tratava de 2 adolescentes ali entre seus 15 e 17 anos. Até que num determinado dia a polícia recebe uma ligação, uma mulher diz, ao ver, né, as filmagens da câmera de segurança, a mulher diz para a polícia: eu acho que esses garotos são meus vizinhos. A polícia então vai até o endereço indicado,
E aí, para surpresa dos investigadores que esperavam, né, encontrar adolescentes, eles encontraram duas crianças de apenas 10 anos. Bom, então os investigadores falaram com o John, falaram com o Robert. De início eles negaram, porém, testemunhas viram naquele dia o John e o Robert caminhando, e aí a jaqueta de um deles estava suja de tinta azul, os tênis, né, estavam com manchas de sangue. A polícia, então, quando foi conversar com eles também, deu uma vasculhada ali e achou as roupas, os calçados com as manchas. A polícia, então, levou os dois para serem questionados, e aí eles continuaram negando, mas eventualmente confessaram o crime. O John, ele se mostrava abalado ali e tal, emocionado. O Robert, ele já estava frio, ele estava tranquilo, não mostrava reação. Então a polícia entendeu que o Robert era o líder ali dos dois. Estamos então em fevereiro de 93, a polícia conversou com os meninos confessaram. O julgamento deles foi marcado para novembro daquele mesmo ano. Nesse período, então, eles passaram por análise psiquiátrica para ver se eles tinham algum distúrbio, alguma coisa do tipo, mas não, eles tinham perfeito entendimento do que era certo e do que era errado. Porém, não foi possível estabelecer uma razão ou razões para esse crime. Até hoje, as razões são desconhecidas. Ao serem questionados do porquê que eles fizeram tal coisa, os dois garotos simplesmente disseram que eles queriam ver como que eles queriam sentir como que era fazer o que eles fizeram. Os meninos foram condenados por terem raptado e por terem assassinado James Bulger. Assim, John e Robert se tornaram as duas pessoas mais jovens a serem condenadas por homicídio na história do sistema jurídico britânico moderno. O juiz ordenou então que eles ficassem detidos num centro de detenção para menores infratores até que eles completassem 18 anos, e aí nesse ponto eles passariam por uma reavaliação. Cada um foi mandado para um centro de detenção diferente e lá eles ficaram até 2001, quando completaram 18 anos, e aí foram reavaliados, foram soltos. Por conta da repercussão do caso, né, eles tinham que cumprir algumas obrigações. Os dois estavam proibidos de se falar, então o Robert e o John não podiam se encontrar mais, não podiam conversar mais. Eles estavam proibidos de tentar qualquer tipo de contato com qualquer familiar do menino James Bulger. E eles também receberam identidades novas, porque, né, se eles continuassem com o mesmo nome, a integridade física deles, a vida deles estaria em risco. Então eles ganharam novas identidades e eles também estavam proibidos, né, de sair por aí falando quem eles eram realmente. Bom, e aí de 2001 pra cá, o que nós sabemos sobre a continuação da vida do John e do Robert? Bom, sobre o Robert a gente não tem muitas informações detalhadas. O que se sabe é que depois que saiu da prisão, ele passou a viver uma vida tranquila, uma vida comum. Hoje ele é casado com um outro homem que conhece, que sabe quem ele é, que conhece da história dele, mas mesmo assim tudo tranquilo, os dois vivem normalmente. Por outro lado, John nunca parou de ter problemas com a lei. Já se envolveu em briga de bar, teve algumas situações que parece que o pessoal ficou sabendo que ele era o John Venables, e aí tiveram que dar outra identidade para ele, mandar ele para morar em outro lugar. Tráfico de drogas, ele foi pego com drogas, mas o que mandou ele mesmo de volta para a prisão foi que a polícia achou pornografia infantil no computador dele. Em 2010 ele foi preso pela primeira vez por conta da pornografia infantil no computador, ficou na prisão até 2013. Em 2017 ele foi preso novamente pelo mesmo motivo. Ele atualmente encontra-se preso sem previsão de saída, e os pais lá do menino Bulger
lutam até hoje para que o John nunca mais saia da cadeia. Então, aqui no YouTube mesmo você consegue achar vídeos, entrevistas dos pais do menino Bolger, entrevistas inclusive recentes, deles falando que eles vão fazer o que for possível para o John continuar preso. Então, esse é o caso, como eu falei para vocês, é um caso pesado, um caso que envolve assim cenas muito brutais. É um dos casos mais famosos aí da história da Inglaterra, né, da Grã-Bretanha. Trouxemos então esse caso para vocês. Hoje eu quero agradecer você que está aqui comigo até o final, você que assistiu esse vídeo, obrigado. Mande esse vídeo para aquela galera que gosta desse tipo de conteúdo, então compartilha. Curta o vídeo, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e mais uma vez, Instagram do canal aí na tela, segue a gente lá para você ficar por dentro de tudo relacionado ao canal. Eu vou ficando por aqui, obrigado por estarem aqui mais uma vez e a gente se vê então no próximo caso.